Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Mais 3 mortes por febre amarela são confirmadas em Minas. Morreu hoje mais uma criança vítima do incêndio na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte do estado. Agentes penitenciários temem por crise no sistema carcerário de Minas. Os contratos de agentes vencidos em 31 de dezembro não serão renovados e novo concurso ainda não tem data. O valor do IPTU de 62 mil imóveis foi reajustado em BH. O prazo para pedir revisão da guia termina dia 1º de fevereiro. Flagrante de descarte irregular de medicamentos ainda dentro do prazo de validade. O governo federal garante nova verba de 20 milhões de reais para o Hospital do Barreiro. Nesta época de verão, o número de afogamentos cresce e preparamos uma reportagem especial mostrando o que pode ser feito para ajudar quem precisa de ajuda na água. Vigilância Sanitária de BH começa a vistoriar os clubes para prevenir a propagação de doenças. E da saúde, vamos para as finanças familiares, mostrar que o brasileiro não sabe poupar, segundo uma pesquisa do Banco Central. Pois todos nós vamos aprender hoje com a Bruna Luiza, de apenas 10 anos. Consórcio imobiliário cai no gosto do consumidor e vendas crescem 10%. Padaria exclusiva para cães e gatos. Já ouviu falar? A novidade acaba de chegar na capital. Que tal assistir o Rei Leão no teatro aqui na cidade? Essa é uma das atrações da nossa agenda cultural. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Mais 3 mortes por febre amarela foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira. 2 casos em Mariana, na região central do estado, e outro em Nova Lima, na Grande BH. O número de óbitos causados pela doença chega a 9 no estado. Esse balanço leva em conta as mortes registradas de julho de 2017 até agora. Além de Nova Lima, que teve aí 3 vítimas fatais, nós também temos registros em Mariana, com 2 pessoas, e foram registradas mortes ainda em Carmo da Mata, Barra Longa, Mar de Espanha e Brumadinho. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria, outros 10 casos continuam em investigação. Ainda segundo esse balanço, todas as vítimas eram do sexo masculino e não haviam tomado a vacina. Um paciente que contraiu a doença em Brumadinho, na região metropolitana, se curou. De julho de 2016 a junho de 2017, Minas Gerais registrou um surto de febre amarela com 475 casos confirmados e 162 mortes. E morreu hoje mais uma vítima do incêndio na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas. O garoto de apenas 5 anos estava internado no Hospital de Pronto-Socorro João 23. 14 pessoas morreram na tragédia que aconteceu no dia 5 de outubro do ano passado. Entre elas estão 10 crianças. Segundo a FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, uma mulher permanece internada e o quadro de saúde dela é estável. A crise no sistema penitenciário do estado. À espera de um concurso público prometido em outubro pelo governo, milhares de vagas para agentes estão em aberto, depois que mais de 4 mil contratos foram dispensados. Isso tem preocupado o sindicato da categoria, que vê com apreensão essa redução no quadro de empregados e que coloca em risco a segurança dos próprios agentes. Este homem, que prefere não ser identificado, conta que trabalhou no sistema prisional por 12 anos. 5 meses antes do contrato dele vencer, foi dispensado. A alegação do governo para nossa dispensa foi que substituição por concursado. Só que o déficit que tem no sistema é tão grande que eles mesmos, o pessoal que entrou, não está aguentando. Já tem muita gente que entrou já está saindo. Ele faz parte de um grupo de 4 mil agentes penitenciários que foram dispensados em 2017. Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Prisional, Minas Gerais conta agora com 20.039 agentes, entre contratados e concursados, que somam cerca de 65% do total. Se isso ocorrer, as demissões vai inviabilizar totalmente o sistema prisional de Minas Gerais. Segundo o sindicato, mais agentes serão dispensados neste começo de ano. Nós estamos com medo de uma carnificina. Todo dia dá um problema no sistema prisional. Nós estamos com medo que dá um problema igual o do Amazonas, em Manaus. Eu acho que nós temos que evitar isso. Há meses, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tornou inconstitucional a prorrogação dos contratos de agentes penitenciários. Com isso, os que não eram concursados estão sendo demitidos gradualmente. O Brasil hoje está em terceiro lugar em população carcerária, contando com todos os regimes.
fechado, semiaberto ou aberto, e as medidas cautelares diversas da prisão. O Estado deveria analisar aquela situação e verificar a longo prazo como efetivamente nós vamos fazer para trazer uma segurança à sociedade. Dentro das unidades prisionais, os agentes são responsáveis pela escolta, muralha, portaria e trânsito interno, que significa acompanhar toda a movimentação do preso dentro da unidade, ou seja, visitas, banho, atendimento jurídico, médico e escolar. Além disso, toda e qualquer saída do preso da unidade tem que ser acompanhada por pelo menos 2 agentes. Se for um preso de alta periculosidade, nós vamos gastar de 1, 2 ou 3 equipes de agentes penitenciários, por causa do risco que traz à sociedade aquele preso ficar naquele lugar, entendeu? O governo do estado anunciou que vai realizar um concurso público para admissão de novos agentes penitenciários, mas não divulgou a data de publicação do edital. Em outubro do ano passado, 2 ataques em menos de 6 horas chamaram a atenção. 5 homens armados tentaram invadir o presídio de Sabará. Eles chegaram a disparar e depois fugiram. Pouco antes, um outro grupo atirou em 2 agentes que chegavam para trabalhar na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Fizemos uma assembleia e decidimos, no mês de setembro, que a partir daquela data, tudo que era em desconformidade com o REMP, que é o regimento prisional, nós não iremos executá-los. Como atividades internas que diz que temos que ter supremacia de força. Se não tivéssemos, não vamos executar. O que que significa? Vai chegar um momento que nós não vamos soltar preso para o banho de sol, para a escola, para as visitas. Não vai ter condições de segurança. Por meio de nota, a Polícia Civil disse que as investigações sobre os 2 crimes citados ainda estão em curso e corre em sigilo. E a Secretaria de Administração Prisional informou que no ano passado foram aprovados e nomeados 6.436 agentes para atuar nas 19 regiões integradas de segurança pública de Minas. Quanto aos contratos que estão para ser rescindidos, é preciso aguardar os embargos que tramitam na Justiça. Até lá, todos os agentes continuam trabalhando. Os contratos em vigor não poderão ser renovados porque ultrapassaram 8 anos de duração. E sobre o concurso para a segurança pública, a Secretaria informou que não há data definida para lançamento do edital. Proprietários de 62 mil imóveis na capital tiveram reajuste do IPTU acima de 2,94%, que é o valor do reajuste desse ano para todas as residências. Isso aconteceu porque foi constatada que a área construída desses imóveis seria maior do que a registrada até o ano passado pela Prefeitura, que então realizou um novo levantamento aéreo em todas as regiões da cidade. Quem está nessa situação, mas contesta o aumento, tem até o dia 1º de fevereiro para formalizar na internet uma reclamação. Quando Pedro recebeu em casa a guia do IPTU 2018, levou um susto. De R$ 4.280 em 2017, o valor do imposto pulou para R$ 5.470 neste ano. R$ 1.190 a mais, o que corresponde a um aumento de mais de 20%. De acordo com a guia, Pedro teve a área construída do imóvel aumentada em 70 metros quadrados. Morando há 25 anos na mesma casa, a única alteração que o imóvel sofreu, segundo Pedro, foi nesta área verde, que por causa de infiltrações deu lugar a um piso de cimento. Pedro então procurou o BH Resolve. Fui ao BH Resolve, tinha 300 pessoas na minha frente com situações semelhantes à minha, né? Então, a gente quer ver como que fica então. Uma nova avaliação da Prefeitura será feita, mas não há uma data prevista. De qualquer forma, Pedro deverá pagar o imposto. Parece que essa é uma praxe em todo serviço público, né? Seja ele municipal, estadual ou federal. Então, isso é complicado porque muitas vezes a pessoa não dispõe daquele recurso, né? Ou ela tem o recurso, mas para outra finalidade. E aí se complica tudo. De acordo com a Prefeitura, mais de 25% dos atendimentos no BH Resolve são referentes às áreas construídas. Em 2015, a Prefeitura contratou um levantamento aéreo e naquela oportunidade verificou que quase 200 mil imóveis têm uma área construída superior àquela que consta no nosso cadastro. Então, a partir daquele ano, nós começamos a regularizar essa situação, a atualizar a área construída desses imóveis. Foram cerca de 6 mil em 2016, mais 65 mil no ano passado e esse ano nós estamos atualizando a área de mais 80 mil imóveis.
Nesses casos, não é possível prorrogar o pagamento até que uma nova avaliação do imóvel seja feita. Dos 810 mil imóveis submetidos ao imposto na capital, mais de 60 mil tiveram reajuste superior aos 2,94% corrigidos pelo IPCAE, em decorrência do suposto aumento da área construída. Quem não concordar deve se apressar, pois o prazo para reclamar vai até o dia 1º de fevereiro nos postos de atendimento como o BH Resolve. E para ganhar tempo, basta agendar data e horário na unidade de preferência pelo site pbh.gov.br/IPTU 2018. O pagamento com desconto de 5% para quitação ou antecipação de 2 ou mais parcelas vai até o dia 22 de janeiro. Para quem pretende fatiar a dívida, o pagamento pode ser dividido em até 11 meses. O vencimento começa no dia 15 de fevereiro e vai até o dia 15 de dezembro. E hoje nossa equipe fez um flagrante de dezenas de medicamentos ainda dentro do prazo de validade descartados de maneira incorreta no mato. A cena foi registrada na estrada do sanatório que fica na Granja Werneck, região norte da capital. Muitas caixas ainda estavam fechadas e traziam produtos diferentes, ainda com vencimento em 2019. Nós entramos em contato com a fabricante para identificarmos aí o comprador desse lote de produtos, mas ainda não tivemos retorno. A Secretaria Estadual de Saúde informou que acionou a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte e está apurando a situação em conjunto com o órgão municipal. O presidente Michel Temer autorizou a liberação de 20 milhões de reais em emendas parlamentares para o Hospital do Barreiro. O Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro começou a funcionar integralmente em dezembro do ano passado, 2 anos após a inauguração da unidade. Com o funcionamento pleno, o hospital tem capacidade mensal de realizar 2.000 internações, 1.000 cirurgias, além de 3.400 consultas de pré e pós-operatório e mais de 20.000 exames. Durante a audiência com o prefeito Alexandre Calil em Brasília, Temer telefonou ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, determinando que os recursos sejam repassados em parcela única à Prefeitura de Belo Horizonte. Além do prefeito da capital, participaram da reunião o deputado federal e vice-líder do governo, Marcelo Aro, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Nesta época do ano, gente, aumenta o número de afogamentos, segundo dados do Corpo de Bombeiros. No ano passado, quase 349 pessoas, aliás, exatamente 349, morreram afogadas aqui em Minas, em piscinas e outras situações, né? E para evitar acidentes, sem deixar de aproveitar o verão, o banhista precisa, gente, tomar alguns cuidados. Férias escolares e verão, momento ideal para pegar aquela piscina e tirar a criançada do sofá de casa. Aproveitando as férias, trazer ela para brincar um pouquinho, aproveitar esse solzinho, né? E justamente nesta época do ano que aumenta o número de afogamentos. Por isso, alguns cuidados com crianças e adultos são fundamentais. Deve utilizar equipamento de segurança, especialmente se a gente estiver com crianças, né, ou alguma pessoa que tem algum tipo de dificuldade natatória. E também a gente sempre pensar que se a gente está no local onde existem crianças ou pessoas que precisam de atenção, essas pessoas sempre devem estar monitoradas. Aqui neste clube, os pais estão atentos. A Luana tem 8 anos, ela já sabe nadar, né? Ela nada muito bem. E a Luna está aqui comigo no colo o tempo todo. Nós pais, a gente tem que ter o cuidado redobrado. É um instante que você sai, pode acontecer um acidente. Porém, em algumas ocasiões, mesmo tomando todos os cuidados necessários, acidentes podem acontecer. Aí uma das dúvidas mais recorrentes é como ajudar a vítima. O tenente do Corpo de Bombeiros explica 2 técnicas de salvamento. É importante a gente lembrar que a natação para si própria é diferente de uma natação de resgate. Então, se eu realmente não domino uma técnica de salvamento aquático, o ideal é que eu não me coloque numa situação de risco e prefira lançar um objeto flutuante, porque aí eu não corro o risco de me transformar numa nova vítima. Aqui nesse exemplo aqui, a gente tem aqui essa demonstração em que a gente utilizou uma garrafa PET amarrado com uma corda e aí a gente conseguiu retirar a vítima sem que a gente precisasse entrar na água. Pedro, nessa segunda simulação já é uma técnica para quem já tem um conhecimento maior, né? Exatamente. Nesse caso aqui, o socorrista aqui, né, ele visualizou que existe uma pessoa se afogando, faz uma natação, né, que ele sempre fica com a cabeça para fora da água para se porventura a vítima submergir, ele não perder o local onde a vítima submergiu, ele não vai chegar tão próximo da vítima, vai fazer essa técnica que chama canivete, para evitar que a vítima segure ele, vai fazer a viragem da vítima, fazendo uma abordagem pela parte de trás, mantendo a cabeça da vítima para fora da água, para que ela consiga respirar e expelir aquele líquido aí eventualmente ingerido. Sim, não se assuste, dá para aproveitar o verão sem medo. Estas 2 aí têm a solução na ponta da língua.
Eu só vou devagarinho e eu vejo até onde eu dou pé. Eu sempre tento ficar o mais próximo da beirada, porque assim eu tomo mais cuidado. Ficando perto da beirada, qualquer emergência? É só eu segurar e sair da piscina. É isso aí, elas estão atentas. Gente, a Vigilância Sanitária de BH começou hoje a vistoriar 61 clubes para prevenir a propagação de doenças que podem ser disseminadas pela água contaminada nas piscinas e outras instalações. A Operação Verão Saudável terá 2 momentos. A primeira fase é esta, de sensibilização. Quando os fiscais retornarem, se as irregularidades que forem encontradas não tiverem sido corrigidas, multas serão aplicadas. Os valores podem chegar a quase R$15 mil. Quem quiser denunciar alguma irregularidade em algum clube da capital, deve ligar então para o 156. E a gente fala agora sobre finanças pessoais. 56% da população brasileira não se preocupou aí em planejar os gastos no ano passado, só pensando naquele consumo imediato. Uma pesquisa feita pelo Banco Central mostrou isso. Quase 70% dos entrevistados não poupou nada no último ano. Aos 10 anos, Bruna consegue poupar a mesada e tudo o que ganha dos pais e parentes. Na casa, é quase uma regra. As moedinhas vão para os cofrinhos dela. Eu estudava numa escola quando eu era pequena. Eu tive uma aula de educação financeira que ensinava a poupar. Cada porquinho representa um sonho da Bruna, em pequeno, médio e longo prazo. No ano passado, ela cumpriu a primeira grande meta e conseguiu comprar o tablet. E nesse aqui, o que tem aqui? Esse aqui eu tô juntando de curto prazo para comprar um colar. A garotinha acabou servindo de exemplo para os pais. Contagiou mesmo, então agora a gente está mais consciente. Quando vai comprar alguma coisa, ver realmente se é necessário, né, se está precisando daquilo, para não acumular coisas sem necessidade e não ver para onde que o dinheiro está indo, né? E o que acontece na casa da Iranice não faz parte da rotina de mais da metade dos brasileiros. Uma pesquisa divulgada pelo Banco Central mostrou que 56% da população brasileira não realizou o orçamento familiar ou doméstico, prejudicando o planejamento financeiro e o hábito de poupar dinheiro para o futuro. Apesar de 64% dos entrevistados alegarem conseguir pagar as contas em dia, 69% afirmam que não conseguiram poupar nenhuma parte da renda que foi recebida no último ano. Mas como conseguir poupar? Esse é um exercício diário e que está nas pequenas coisas, como, por exemplo, um lanche fora de casa. Você às vezes poupa R$1, R$2 por dia, que no final de um mês são R$30, R$35, no final de um ano são R$400, sem contar os juros, e depois de 10 anos são R$4, R$5 mil com juros. Então, viram, né, benefícios futuros. O problema é a gente conseguir visualizar isso de maneira automática. E na casa da família Borges, os cofrinhos da Bruna já foram usados, inclusive para realizar o sonho de outra criança. Tem uma ONG que eles fazem uma festa solidária, que é para dar presente para as crianças que não têm condições. Aí eu tirei para comprar os presentes. As dificuldades que nós passamos, restrição no nome e outras coisas, eu não quero que ela passe por isso. E pelo que eu vejo do comportamento dela, eu acredito que ela não vai passar, que ela vai ser um adulto mais consciente, sabendo, né, lidar com o dinheiro melhor do que nós fizemos. Poupar deve ser um hábito na vida da gente, né? Mais de 60 mil pessoas foram contempladas nos consórcios de imóveis de janeiro a outubro de 2017, isso em todo o país. O dado é da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Cada vez mais o consumidor procura por esse tipo de investimento para conseguir realizar o sonho da casa própria. Aqui em Minas, a cada 100 imóveis vendidos no ano passado, pelo menos 30 foram por meio de cartas de consórcio. Um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Para adquirir a casa própria, Wagner fez várias tentativas de financiamento junto a bancos, mas não conseguiu. Ele sempre ouviu falar em consórcio de imóveis, mas não imaginou que seria um tão bom negócio para a família. Hoje eu tenho esse imóvel aqui pronto, foi pagamento à vista, e se eu fosse comprar esse imóvel com financiamento, eu teria que ter uma entrada em torno de 20% a 30%. Em outra situação, eu teria que comprar na planta e me entregaria com 24 meses ou até um pouco mais, entendeu? Wagner faz parte de um grupo de pessoas que viu no consórcio a oportunidade de realizar um sonho com melhor custo-benefício.
Foi um milagre de Deus que aconteceu. Eu fui contemplado na 5ª Assembleia. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, só em 2017, em Minas Gerais, a cada 100 imóveis vendidos, 30% foram por meio de carta de consórcio, um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano de 2016. De acordo com esta gerente comercial, a flexibilidade e possibilidade de crédito acessível, sem incidência dos juros praticados pelo financiamento bancário, tem atraído cada vez mais o consumidor. Uma taxa bem pequena, a partir de 0,14% ao mês. O consorciado ele pode ofertar um lance do seu FGTS, né? Então é o meio mais barato de estar adquirindo um bem através do consórcio. O sistema de consórcio conta com a legislação específica e a administradora deve ser autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, o que protege o consumidor. Estou muito feliz, né, que foi um sonho realizado para nós. Ter nosso cantinho, poder criar nossos filhos. E veja a seguir, o mercado pet continua mostrando força e a capital ganha a primeira padaria só para cães e gatos. Os detalhes depois do intervalo. Um novo tipo de padaria acaba de ser aberta em Belo Horizonte, mas ela não vai vender pão francês ou leite para seres humanos consumirem. O cliente desse novo negócio são cães e gatos. É mais uma novidade do mercado pet. Até festinha de aniversário vai ter lá. Mas, de novo, só para cães. A Laila está devorando um petisco sabor laranja. Ela mesma que escolheu de todas essas opções. É tão bonito que dá até vontade de comer. Mas tudo por aqui é exclusivo para eles. É que foi inaugurada em Belo Horizonte uma padaria exclusiva para os pets. Minas Gerais é uma região, é o estado onde tem mais pets dentro do domicílio, então eu falei assim, nada melhor do que trazer uma ideia nova, um conceito novo para dentro de um estado que tem o maior número de pets dentro de casa, né? A proposta é que eles se sintam realmente numa padaria e dá só uma olhada no tanto de opção. Além dos petiscos, tem cupcake, gelatina e até comida congelada. Tudo, é claro, sem nenhum conservante. Então a gente tem vários produtos naturais, feitos e balanceados com a aprovação do Ministério da Agricultura, então está tudo legalizado, produção própria. E a primeira padaria pet aqui de Belo Horizonte conta também com espaço para festa de aniversário. É isso mesmo, o seu cãozinho pode comemorar o aniversário dele bem aqui. E olha, além de todo esse espaço para brincadeira, a festa é completa. Tem até bolo de aniversário. Nós temos um espaço aqui com piscina de bolinhas, onde os pets podem estar fazendo a brincadeira, convidando os amiguinhos pets para poder participar. Não há custo em relação a isso, apenas o consumo dos produtos da padaria pet, que são petiscos, bolos, cupcakes, cervejas, gelatinas, chocolates. A novidade já tem atraído muita gente e o proprietário já tem até uma aposta de quais produtos vão cair no gosto da galera. Aliás, no gosto da cachorrada. Uma coisa que vai chamar muita atenção é a parte de petisco, a parte de chocolate, molho para ração e o patê que a gente também produz, que a gente tem patê tanto de frango como carne de cordeiro, então são coisas bem diferentes que eu acredito que os pets vão aceitar muito bem. É novidade que não acaba mais, né? E depois do intervalo tem as dicas da nossa agenda cultural. Destaque hoje para as peças teatrais que estão em cartaz na cidade. É hora de você programar o seu fim de semana. Luciana Viana tem dicas agora na nossa agenda cultural. Na telona estreia O Touro Ferdinando, a história de um touro gigante com um grande coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é capturado e arrancado da própria casa. Determinado a voltar para a família, ele se une a uma equipe desajustada na aventura final. Tudo se passa na Espanha e Ferdinando prova que não se pode julgar ninguém pela aparência. Nos palcos, dentro da campanha de popularização do teatro e dança em Belo Horizonte, O Rei Leão, um musical baseado no maior sucesso da Broadway de todos os tempos. 15 atores dão vida ao maior clássico infantil da Disney, neste fim de semana no Teatro SESI Minas. E como sobreviver em festas e recepções com um buffet escasso? Carlos Nunes responde também neste fim de semana no Teatro Bradesco. E tem festival de teatro de bonecos para fazer o público infantil soltar a imaginação e colocar a mão na massa. O festival é gratuito e acontece no Boulevard Shopping.
O youtuber Marco Túlio, que comanda o canal Authentic Games, desembarca no shopping Partage Betim e traz neste domingo a turnê do espetáculo Authentic Games ao vivo, uma ideia inovadora com um super cenário do mundo incrível dos games. E no ritmo do carnaval, Belo Horizonte já está em clima de folia. E os foliões podem aproveitar os ensaios que já acontecem pela cidade. E os clássicos sertanejos estarão no bloco É o Amor. O primeiro ensaio da bateria é neste sábado no Bar Latino. Programe-se, divirta-se. E uma última notícia: moradores de Ribeirão das Neves, cidade da região metropolitana, não terão reajuste das tarifas de ônibus neste começo de ano. Segundo a Prefeitura, o preço das linhas municipais será mantido em R$ 3,80. E eu te convido para você acessar todo o conteúdo do nosso jornal lá no youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência nesta quinta e amanhã eu te encontro de novo. Até lá e boa noite.